Fala galera do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Sejam bem-vindos a mais uma aula de arte, a nossa sétima aula de arte, passando da nossa aula, da nossa avaliação de AC1, né? Beleza, galera? E a nossa aula de hoje ela vai tratar, iniciando essa segunda etapa do primeiro bimestre, nos preparando para a AC2, né, desse bimestre, e vai começar com a ideia da arte do grafite, beleza, galera? Então, sem mais demoras, vamos começar fazendo aqui a transmissão do slide para vocês. Então, estamos na nossa aula 7, certo, galera? Antes de começar a aula, eu gostaria de comentar umas coisinhas com vocês. Obrigado, primeiramente, por terem feito as avaliações, tá? Obrigado pelo comprometimento. E também gostaria de comentar sobre as entregas das atividades, né? Continuem enviando as atividades, as fotos, enviando as atividades pela Agenda Edu, tá bom, galera? Então vamos lá. Galera, primeiramente a gente tem que entender o que é grafite, né? Certo? Galera, o grafite ele é nada mais nada menos do que uma expressão artística que se caracteriza pela produção de desenhos e pinturas feitos em paredes, muros e painéis, certo? Ou seja, o grafite eles são desenhos, figuras, imagens, certo? Que são feitas de forma ou com spray ou com tinta, independente do que for, certo? São pinturas feitas em muros, painéis e outras formas que ele possui uma característica não precisamente única, mas que alguns efeitos os fazem lembrar do grafite em si, como também o uso de materiais. O grafite, galera, é uma modalidade da arte visual decorrente da arte contemporânea, certo? Que a arte contemporânea é o conjunto de todos os estilos e todos os movimentos artísticos que surgiram na década da segunda metade do século, a partir da segunda metade do século XX, certo? Ou seja, de 1950 para cá. Então a arte contemporânea se incorporou neste aspecto, certo? Então, o grafite, galera, ele é muito utilizado. Daqui só algumas imagens, né, de grafite em si. E eu vou comentar que o grafite, desde seus primórdios, ele sempre teve uma parcela da questão da criticidade sobre as situações de vida no cotidiano, né? Vamos comentar algumas imagens aqui, né? Por exemplo, a primeira imagem, vocês podem ver, é um cara jogando flores, né? Ou seja, esse movimento que esse cara está fazendo, com uma máscara e um boné para trás, é um movimento muito utilizado durante as manifestações. As manifestações não só dos Estados Unidos, mas a manifestação de todos os mundos, de todo o mundo, sempre teve um potencial agressivo muito grande. E isso ficou chamado, esse movimento ficou conhecido pelo movimento do lançamento de coquetéis Molotov, né? Que são bebidas alcoólicas produzidas para que quando jogar exploda e queime tudo e tudo mais. E esses coquetéis Molotov eram muito utilizados nessas greves, nessas manifestações. Então a criticidade aí veio no sentido de que ao invés de jogar coquetel Molotov, jogar flores, entendeu? Jogar flores para que possa batalhar e combater o que está de errado, não com a violência, mas sim com uma forma de afeto, né? E neste caso é a ideia de no future, né? Sem futuro, ou seja, o balãozinho, né? O desenho, ou seja, primeiramente tinha sido pichada no future e o artista que desenhou aí, ele desenhou uma menina sentando como se o balão fosse o no, né? Ou seja, essa palavra no future com certeza ou já estava lá ou ele colocou para dar essa alusão junto com a meninazinha, né? Como se retratasse as crianças moradores de ruas como se fossem sem futuro, né? Neste caso é a ideia de botar a sujeira, passar a sujeira por debaixo dos panos, né? Ou seja, botar a sujeira para debaixo do tapete. Não é varrer a sujeira e jogá-la no lixo, limpá-la. É apenas acumulá-la em um lugar
diferente, né? Beleza? É aquela ideia que muita gente faz, que é guardar a sua própria sujeira por debaixo dos panos ao invés de resolvê-la, né? A criticidade entra aí. E na última é a questão da desvinculação da parte, na minha concepção, seria da parte da infância, né? Você perdendo a infância como um balão que voa pelo céu. Você olha ela, admira ela, deseja ela, mas você nunca vai mais ter. Entendeu? Na minha concepção. E galera, vixe, eu deixei usar as frescas, ó. Esqueci de tirar o nome do cara, botar o nome do cara. Galera, esse artista que fez esses desenhos aqui, ele é o Banksy, certo? Ele está na página 34 de vocês. E esse Banksy, ele é um artista, ele é um grafiteiro, no qual ele possui a sua imagem anonimato, ou seja, até hoje ninguém sabe quem ele é, ninguém sabe o seu rosto, ninguém sabe se ele é um homem ou uma mulher, ninguém sabe como ele é, certo? Ele sempre preservou a sua identidade no anonimato e ele fez seus primeiros grafites na Inglaterra, certo? No início de sua carreira, o artista ele pintava paredes e muros à mão livre, ou seja, com a mãozinha livre ele ia só pincelando e pintando. Porém, com o passar do tempo, ele passou a usar a técnica stencil, que a gente vai ver e conhecer mais futuramente dentro desta aula ainda. Certo? Então, os grafites de Banksy eles estão presentes em paredes e muros de várias cidades em diversos países e abordam sempre questões da atualidade, certo? Envolvendo imigração, guerra e política. Certo? Ele tem um forte teor crítico e provocativo e que estimula as pessoas que circulam pelos espaços urbanos a terem uma reflexão sobre o que acontece na sociedade que eles vivem e no mundo todo. Então, o Banksy ele sempre trata de questões sociais, de problemas sociais, principalmente voltados à imigração, aos movimentos de guerra e à política, né? Beleza? E uma arte em rede, né? Digamos assim. O Banks ele se tornou muito conhecido, que ganhou um livro, né? Ele tem um livro no Rio de Janeiro, certo? E esse livro ele reúne as principais obras de Banksy, certo? Como a gente já viu, e ao longo do tempo, essa arte de Banksy ela obteve o reconhecimento do público e dos especialistas, né? Por fazer essa leitura crítica e irônica da situação do mundo, né? Desses problemas rotineiros da sociedade, certo? E, além disso, ele utilizar a tecnologia, as redes sociais e a internet como meio de divulgar obras e seu trabalho ativista, certo? A palavra ativista ela vem quem trabalha com alguma coisa, certo? Com alguma causa, desculpa. Então, o Banksy ele usa a internet e suas mídias sociais para se promover, mas ninguém sabe ao certo quem ele é. Mas muita gente já viu várias obras dele. Como vocês podem ver também, na página 35, algumas obras dele também, que vocês podem analisar, certo? E o que torna suas obras acessíveis a quaisquer tipos de públicos, né? Ou seja, qualquer pessoa vai estar lá. E agora a gente vai entrar na ideia da origem do grafite. O grafite ele tem algumas estruturas bem interessantes, certo? Ou seja, alguns estudiosos eles comentam e defendem que a ideia de que o grafite surgiu, ele teve origem nas manifestações de protestos ocorridos na década de 60, certo? Na França, tá bom? E não só na França, mas de vários lugares do mundo também, que foram às ruas para questionar seus governos e a sociedade em si, né? Nesse período da arte contemporânea foi o momento mais crucial de movimentação política também, certo? Aí entra as guerras, as ditaduras e tudo mais. Então, em 1968, em Paris, na França, jovens eles deram início a vários protestos contrários ao governo, fazendo inscrições de cunho político e poético em paredes e muros da cidade. Porém, no mesmo período, em Nova York, nos Estados Unidos, organizaram-se diversos movimentos culturais ligados a grupos marginalizados,
principalmente aos dos jovens negros de bairros populosos e pobres da cidade. Então, o grafite ele surgiu muito dessa questão de protesto, dessa questão de manifestações, dessa questão de você ir contra com uma determinada situação que está sendo imposta. Então, o grafite ele surgiu não nessa ideia como um protesto, mas ele foi uma consequência e alarde para que as pessoas visualizem e tivessem um momento de reflexão sobre as situações políticas daquele momento. Certo, galera? O grafite ele não começou com um grafite em si, né? Ele começou mais com a ideia da pichação, que a gente vai ver a diferença de tudo. E o grafite ele também se incorporou nesse movimento de expressão cultural norte-americano, né? Ou seja, esse momento de expressão dos jovens negros da cidade de Nova York, certo? Que eles sempre movimentavam esses grupos culturais como forma de protesto, certo? Então, de modo geral, esse grafite em si, né? Ele veio de origem com a cultura hip hop, certo? A cultura hip hop ela teve sim a sua origem no... Ah, não, a gente não está comentando sobre a cultura hip hop. Então, a gente vai ficar só até aí. Aí na próxima aula a gente vê a cultura hip hop, tá certo? Então, vamos lá. Então, nesse período tem essa manifestação e eu vou explicar a diferença de grafite e pichação. Botei contrário aí justamente para vocês ficarem tipo, o que é que tem a ver, tá ligado? Justamente para vocês entenderem que é o contrário, né? Certo? A pichação, como vocês sabem, o grafite e a pichação eles possuem uma linha tênue muito grande, porque tudo que é pichação, tudo que é grafite, não, tudo que é pichação, ele tende a ser um grafite, mas ele não é. E o grafite ele não tende a ser uma pichação. A pichação, galera, ela é uma forma de registro de uma assinatura, ou seja, é como se você estivesse assinando o seu nome na parede. Porém, a pichação em si, né? Não, tá certo, grafite pichação. Porém, a pichação em si, ela se torna algo ruim, digamos assim, por conta da marginalização dela. A pichação ela foi ganhando não somente formas chulas, formas básicas, né? Ou seja, só escrituras mesmo. Opa, passei. Mas elas foram ganhando também em lugares, ou seja, lugares, movimentos, grupos de pessoas. E esses grupos de pessoas eles eram muito voltados por grupos da criminalidade, por grupos que viviam na criminalidade. Então a pichação ela ficou mais com uma ideia de marcar o seu território e fazer a sua assinatura referente àquele lugar. E quanto mais alto você promovia acima de outros, era como se fosse uma hierarquia de força, né, de poder. Quanto mais alto você pichava, mais, digamos assim, mais respeitado você é, certo? Você seria. Beleza? E a pichação ela é uma coisa ilegal, certo? Pelo menos aqui no Brasil ela é ilegal, tá bom? Ou seja, você é proibido pichar, até porque a pichação ela envolve a depreciação do patrimônio, tá? E ela envolve também a questão de não ser autorizado pelo dono da casa ou do patrimônio governamental. Ao contrário do grafite, que o grafite ele trabalha muito com a questão de desenhos e a partir de desenho, até mesmo a grafia, trabalha-se com o potencial de desenho, entendeu? Por exemplo, se você ver no primeiro slide, tem lá grafitado o nome grafite. E o nome grafite é escrito normal, só que ele é desenhado, ele tem toda uma estética por trás, né, da palavra grafite. Beleza? Então, o grafite ele tem essa potencialidade artística mais aflorada, essa coloração mais rica, esses detalhes mais impressionantes, né? E ele também ele é legal, ou seja, ele está dentro da legalidade, certo? Ou seja, para você fazer um muro, né? Para você fazer um grafite, você precisa da autorização do governo ou dos donos da instituição, né? Da casa que você irá realizar aquele desenho, certo?
E o stencil, galera, que está na página 33, né? Ele é uma das técnicas que o Banquise utiliza e muitos grafiteiros utilizam também, certo? E ela é muito utilizada para dar formas, para tipo, te auxiliar no grafite, né? Auxiliar os grafiteiros a dar formas mais concretas, ao invés da mão livre, né? Porque na mão livre você pode borrar, por conta da saída da tinta do spray, você bota muita força ou não. E o stencil ele entra aí como recurso de delimitar aquela imagem, para que você não se saia daquela imagem e perca o seu trabalho todo, porque se você errar a parte da pintura, você perdeu o seu trabalho todo, né, praticamente. Não é o contrário do papel, que você desenha e você pode apagar, beleza? Então a técnica stencil ela consiste na aplicação de tinta sobre o molde vazado para fazer desenhos, letras, símbolos e outras formas em paredes e muros, certo? Como vocês podem ver na imagem 33, consiste numa questão de uma imagem furada, como se fosse assim, um buraco, e que quando você passa a tinta por cima, a tinta ela vai pegar no seu suporte, ou seja, no seu molde, e como tem um buraco no meio com o formato da imagem, no caso aí de um pássaro, certo? Vocês percebem que na parede ou na cartolina, depende ou no painel ou no muro e tudo mais, você vai entender que aquela parte furada vai ficar na parede, a tinta, entendeu? Então quando você tirar, você vai ter o desenho perfeito do jeito que você queria, ao invés de você tentar fazer a mão livre e tentar fazer o contorno, as fechadas das linhas, né? E tudo mais. Certo? Então esse molde ele pode ser feito de vários materiais, como papelão, plástico, metal, aqueles materiais de raio-x, certo? A tinta, por sua vez, ela pode ser aplicada utilizando diferentes instrumentos, pincéis, rolo de pinturas ou sprays, certo? E muitos grafiteiros utilizam essa técnica para produzir suas obras e é o que vocês irão fazer também, tá, galera? Vocês irão confeccionar a modelagem de um molde para a aplicação dessa prática. O professor pode ser o mesmo que está na página 33? Pode. Professor, pode ser outro tipo de material? Pode também. Certo? Pode fazer outro desenho, pode fazer um coração, uma flor, um desenho do Mickey, pode sim também. Tá? Corre lá o vídeo ele vai estar disponível, certo? Lá na Agenda Edu para vocês, que é o vídeo tutorial para vocês fazerem e vocês enviam a foto pela Agenda Edu, tá certo? Então a atividade de casa de vocês, galera, consiste na página 32, certo? Onde quando vocês forem enviar as atividades, não esqueçam de colocar a numeração da aula, que é a aula de número 7, certo? A disciplina correspondente, que no caso é arte, a descrição da atividade, que no caso é livro didático, e a data, que é 8/3/2021. Então, vocês poderão estar me enviando essa atividade até dia 15/3, na próxima segunda-feira. Certo, galera? Então, nos sigam nas redes sociais, nosso canal no YouTube, dar aquele like maravilhoso. Nos acompanhem pela Agenda Edu e eu estarei disponível nas segundas-feiras, nos períodos de aula online. Então, um abraço, galera. Se cuidem, não esqueça da máscara e do álcool em gel. E juntos nós podemos mais. Então é isso, galera. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Espero que tudo tenha sido esclarecido e quaisquer dúvidas que vocês tiverem podem comentar na Agenda Edu que eu estarei lá para responder vocês. Certo, galera? Então é isso. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Se cuidem. Valeu!